Nenhum homem pode guiar outros aonde ele mesmo não tenha ido primeiro. Se um homem quiser ser mais forte, ele precisa estar constantemente lutando contra aquilo que está além da sua própria força, o qual requer o exercício de grande fé. Carta de Edward Alexander Sutherland Percy Magan, de 24 de novembro de 1915. Retrato de um líder heróico. Por mais de um ano após seu casamento, o idoso par viveu em uma pequena casa branca no campus de Madison, rodeados por aqueles que os conheciam e amavam, pelas mesmas razões pelas quais os pais são estimados e muito mais. Todas as pessoas ligadas às instituições de Madison sabiam o que os Sutherlands tinham feito e por quê. Também sabiam quem guiara e motivara esta miraculosa obra de fé. A primavera de 1955, com toda a sua florescente glória, chegara novamente a Cumberland. Flores desabrochavam por toda parte e pássaros enchiam a atmosfera com uma melodia doce e contínua. Edward Alexander Sutherland tinha alcançado seus 90 anos, e embora saudasse as flores e os raios de sol como sempre fizera, sentia um contínuo cansaço. Agora, uma dor agoniante se desenvolvia. Os médicos aconselharam-no a passar alguns dias no sanatório onde foi diagnosticado com apendicite. Alguns dias depois, em 20 de junho de 1955, ele repousou. Sua esposa, Bessie DeGraw Sutherland, viveu por mais 10 anos e, tranquilamente, faleceu em 7 de junho de 1965, com 94 anos. Quando as notícias da morte do Dr. Sutherland espalharam-se pelo campus de Madison, toda atividade cessou repentinamente, como se uma mão gigante tivesse compelido todos a parar. Cada pessoa sentiu o choque de forma íntima, pois Edward Alexander Sutherland fora várias coisas para uma multidão de pessoas e exercera uma influência profunda sobre todos. Como seria possível? Será que tinham pensado que ele sempre estaria com eles? Ele parecia indestrutível, interminável. E agora ele se fora. A mente de milhares de pessoas cujas vidas ele tinha abençoado, voltaram-se agora para contemplar o que ele tinha sido para eles, para Madison, para o céu e para o mundo. Este retrato final é pintado pelas palavras que essas pessoas disseram e escreveram. A paleta de cores é ampla como o mundo e as cores são variadas e tão vívidas quanto as emoções do coração humano. Edward Alexander Sutherland foi um líder de homens. Adquiriu por nascimento, por dedicação na juventude e por experiência construtiva todas as qualidades que marcam um líder heróico. Homens seguiam-no porque sentiam que ele sabia o caminho e que no final da jornada havia algo de infinito valor. O fervor de seus elos compelia. Ele possuía um tipo raro de coragem que persistia em marchar para o alvo, a despeito dos obstáculos à frente ou das forças combinadas para dificultarem seus planos. Esta coragem formidável não era fruto de ousadia precipitada. Edward Alexander Sutherland conhecia a mão de Deus sobre ele e a luz de Deus ao seu redor e tinha um profundo respeito pela recompensa do galardão que seu Senhor prometera. Este aspecto de sua coragem o capacitou durante tantos anos a suportar, sem amargura ou ressentimento, a hostilidade daqueles que deveriam tê-lo apoiado e auxiliado. Nos dias de sua juventude, antes da experiência de Madison, ele e seus associados estabeleceram duas importantes faculdades que são hoje centros de treinamento bem-sucedidos para jovens cristãos, a Faculdade de Walla Emmanuel Missionary College, Faculdade Missionária Emmanuel, hoje parte da Universidade Andrews. Então, Deus o guiou, juntamente com Percy Magan, ao rio Cumberland e à fazenda pedregosa e descuidada que se tornaria o local da escola e do sanatório de Madison. Durante 50 anos ele dirigiu Madison a tais resultados que tornou, como mãe Whitney tinha predito, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Dr. Sutherland foi pai, não só de seu filho Joe e de sua filha Yolanda, mas de milhares de outros jovens que ouviram seus ensinamentos e sentiram seu afeto. Ele me ensinou quão valioso eu era para Deus e me fez entender o valor da minha própria alma, disse um estudante. Amor, compaixão e sabedoria capacitaram este homem a ser um bom semelhante. Ele entendia a necessidade do pobre e necessitado, e desenvolveu métodos para elevá-los ao plano de Deus para uma vida bem-sucedida neste mundo e no mundo por vir. Milhares de homens e mulheres ao redor do mundo servem à humanidade por causa da influência que Edward Alexander Sutherland exerceu sobre todos quantos se associavam com ele. Talvez ele seja mais lembrado como um educador, pois dedicou sua longa vida para entender a verdadeira ciência da educação. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, promoveu as primeiras escolas para os filhos dos membros da igreja. Ele é considerado, com razão, como o pai das escolas básicas e secundárias adventistas do sétimo dia.
Ele escreveu livros didáticos para elas, planejou seus currículos, carregou-as no coração por toda a vida. Ele obteve seu modelo do próprio mestre e professor, e persistiu, mesmo com toda a oposição, para estabelecer cerca de 50 delas nos Estados do Sul. Por causa do exemplo e influência de Madison, muitos centros de aprendizado estão funcionando hoje no mundo inteiro. O pleno impacto da vida e obra deste homem nunca será conhecido até que os registros celestes sejam abertos aos nossos olhos curiosos. Dr. Sutherland foi um apóstolo da vida no campo. Ele entendeu o propósito de Deus para a terra e trabalhou em harmonia com princípios divinos para transformar a pedregosa e desgastada fazenda Ferguson em um pequeno jardim do Éden. Ele demonstrou por diversas vezes o que Deus pode fazer com obreiros humildes e dispostos em uma fazenda afastada e em um terreno negligenciado. Primeiro ele perguntou: esta é a vontade de Deus? Tendo a certeza do que a vontade de Deus pedia, empregou todas as energias de sua natureza complexa para fazer a vontade de Deus da forma mais rápida e eficiente. Para cada sucesso ele dava a Deus a glória e o louvor. Até o fim da vida, permaneceu uma pessoa humilde e despretensiosa. Dr. Sutherland também é lembrado como um terapeuta, pois seguiu o grande terapeuta nos caminhos de compaixão e serviço. Ministrou aos deprimidos, aos desanimados e aos fracos na fé. Mais tarde, tornou-se um terapeuta do corpo, através de seu trabalho como médico treinado. Ele liderou instituições médicas, com sabedoria compreendia suas necessidades e prioridades. Ele podia e, de fato, planejou seu desenvolvimento com antecedência utilizando métodos equilibrados de eficiência. Sua visão alcançou até as terras estrangeiras e ele viu o que podia ser realizado com os métodos de Deus. Como presidente de faculdade, doutor, pai, cidadão, semelhante ou amigo, testemunhou de seu Senhor. Ele viveu, trabalhou e planejou com o mesmo objetivo que motivara a vida do Mestre. Ele vivia para abençoar outros. Para ele, cristianismo significava andar com Deus a cada dia e em cada relacionamento da vida. Desde os primeiros anos de seu ministério como educador, Dr. Sutherland defendeu a vida no campo, e os anos decorrentes apenas fortaleceram sua convicção de que todos deviam viver no campo e sustentarem a si mesmos e suas famílias a partir da terra e do trabalho das próprias mãos. As unidades nasciam ao redor de Madison ao longo dos anos e comprovavam o quanto Deus abençoaria os esforços de pessoas simples quando obedeciam à sua vontade e seguiam seu plano. Para estimular o estabelecimento e manutenção das unidades, ele ajudou a organizar a Lyman Foundation, Fundação dos Leigos, e perseverou até ver o trabalho das instituições de sustento próprio aceitas pela estrutura organizada da Igreja como a Association of Seventh-day Adventist Self-Supporting Institutions, Associação de Instituições de Sustento Próprio Adventistas do Sétimo Dia. Na costa da Califórnia há uma árvore magnífica, conhecida como sequoia da costa. Ela se propaga por meio de galhos que crescem em volta do tronco principal, produzindo assim um círculo vermelho de madeira. Por meio de um processo tão miraculoso, o novo crescimento, as unidades dos estados do Sul juntamente com os centros de saúde e educacionais de todo o mundo permanecem como testemunhas vivas da duradoura inspiração de Madison. Elas são um memorial a um homem que Deus usou para realizar uma de suas maiores obras no planeta Terra, Edward Alexander Sutherland.